Opa pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Investindo com Troco. E hoje eu quero compartilhar mais um passo na minha jornada no mundo dos investimentos. Com pouco dinheiro, né? Consegui juntar R$ 400 para dar mais uma investida e dar mais um up na minha carteira. Então, assim, se você quer ver como já está minha carteira, como está funcionando os meus investimentos, como estão os meus fundos imobiliários, já falo para você, fica nesse vídeo, assiste e o mais importante, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha com alguém que se interessa por investimentos também. É isso e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, para quem está me acompanhando desde o início, já sabe, né, que eu estou focando em fundos de tijolo, de papel e alguns híbridos, né? Então, assim, estou diversificando esses fundos. Então, para você e para sua surpresa, eu adicionei o XP ML11 na carteira e também já estou com o HGLG11, mas eu fiz uma troca entre o XP ML11 e o KNSC11. Então, troquei o KNSC pelo XPML11. Então, foi uma das trocas que eu fiz na minha carteira, mas eu acredito que foi para o bem da minha carteira e da diversificação. Mas antes, pessoal, de falar, né, sobre o investimento que eu fiz para vocês, eu quero falar sobre o fundo que eu adicionei na minha carteira, o XPML11. E também vou falar um pouco sobre o HGLG11, que foi um fundo que eu também adicionei recentemente na minha carteira. Então, vamos deixar de papo e já falar. O XPML11, né, ele é um fundo de tijolo que ele é focado no setor de shopping centers, né? Então, assim, ele é um fundo que ele investe em grades de shoppings. Shopping de São Paulo, entre várias outras cidades aí. Então, assim, ele ganha dinheiro com o aluguel dos lojistas e com a movimentação, né, que tem no shopping. Já o HGLG11, ele é um fundo de tijolo também, só que é logístico. Então, assim, ele investe em galpões logísticos e industriais. Então, ele é muito usado também por empresas, né, que precisam de grandes espaços para armazenar os produtos e distribuir pelo Brasil. Em questão dos rendimentos, o XPML11, né, ele tem uma renda que varia conforme, né, o desempenho dos shoppings. Tem os meses de vários movimentos, como o fim do ano, costuma pagar um pouco mais. Agora sim, o HGLG11 ele é mais estável. Os contratos dos galpões, né, eles costumam ser de longo prazo, com empresas grandes. Então, assim, ele paga dividendos que são mais previsíveis. Assim, como por exemplo, nos últimos meses, né, o HGLG11 ele manteve os dividendos acima, né, de R$ 1,10 por cota, enquanto o XPML11 ele oscilou um pouco mais entre R$ 70 e R$ 1. Mas assim, as vantagens, né, de ter o XPML11 é a questão da exposição ao consumo, o potencial de valorização em épocas, né, de alta nas vendas, a diversificação geográfica, no caso de shoppings, que varia também em regiões, em várias regiões. Alguns riscos, vamos dizer que são riscos. Ele pode ser, né, afetado por crises econômicas e também por mudanças, né, no varejo. A renda variável também pode mudar ao longo do ano. Mas, assim, as vantagens também do HGLG11. Ele é um fundo que mantém a renda estável. Galpões são essenciais, né, para e-commerce, logística, tem uma gestão de qualidade também. Os riscos, vamos dizer que o risco, né, é aquela questão da vacância, que pode ser que o imóvel fique sem inquilino, mas a gente vê que é bem variado. E também tem o risco, né, de concentração em alguns imóveis ou locatários, mas também é aquele risco que é bem baixo. Então, assim, são ótimos fundos para se ter na carteira e eu decidi ter esses fundos na minha carteira. Então, pessoal, já que eu falei um pouco, né, sobre o XPML11 e o HGLG11, tá na hora de eu mostrar a minha carteira para vocês verem como é que eu estou fazendo os investimentos. Então, galera, já estamos aqui na minha carteira do Investidor 10. Temos exatamente R$ 1.289 investidos. O valor total do patrimônio é esse. O lucro está em R$ 20,77 sobre o patrimônio. Temos aqui as duas ações, né? A ação do Banco do Brasil, a Auri 3. Estou pensando em adicionar a ação da Itaúsa aqui também. Tenho ativos, né? Os 10 ativos, que é o HGLG11, o XPML11, que foi que eu troquei o KNSC11 pelo XPML11. Então, aqui tem dois fundos que são de base R$ 100 para cima, né? E o resto dos fundos são base 10.
Então, aqui eu tenho XPML11, HGLG11, CNAG11, CPSH11, VGIR11, MXRF11, GARI11, o KISO11, BBIG11, que é um fundo de tijolo, e o VIUR11. Assim, pessoal, o meu VIUR11, ele é um fundo onde eu vou usar, né, o valor dos dividendos para comprar ele. Então, assim, eu vou juntar o valor dos dividendos e a cada valor de cota que der dos dividendos, eu vou comprar um VIUR11. Então, ele vai ser um fundo que eu não vou focar tanto, porque ele só vai ser o fundo para receber os dividendos. Então, pessoal, vamos começar a adicionar as cotas aqui na nossa carteira. Temos R$ 400 para investir. Então, vamos começar aqui pelo HGLG11. Vamos adicionar uma cota do HGLG11. Adicionar ativo. Seleciona o ativo. Uma cota. A cota, o preço... Eu decidi colocar o HGLG11 por quê? Porque o preço da cota, ele abaixou, entendeu? 154. Da última vez, se eu não me engano, eu comprei de 158. Então, eu decidi adicionar o ativo do HGLG11. Outro ativo também, né, que eu vou adicionar aqui na nossa carteira vai ser outra cota, né, do XPML11, porque eu troquei, né, o KNSC11, eu tinha 10 cotas do KNSC11, tava dando mais ou menos R$ 85, aí eu coloquei a diferença, comprei uma cota do XPML11, e agora eu vou comprar mais uma cota do XPML11. A cota do XPML11 tá custando R$ 196, adicionar. XPML11, adicionativo. E aí a nossa carteira tá atualizando. A gente tá adicionando e ela tá atualizando. Outro ativo que eu decidi colocar foi o GARI11, né? Que é o fundo de tijolo. Eu decidi colocar 7 cotas do GARI11. GARI11. Quantidade. 7 cotas. Tá dando aí R$ 61,95. É isso mesmo. Ele tá custando R$ 8,85. 8,85. É isso mesmo. Pronto, pessoal. Cota adicionada. Outro ativo que eu irei alimentar aqui na nossa carteira é o BBI, né? G11. Também é um fundo de tijolo. BBI G11. Coloquei também 7 cotas do BBI G11. Tá dando R$ 49,21. Outra cota que eu também adicionei foi o do MX, né? RF11. Aqui, MX RF11 também foi uma das cotas que eu adicionei aqui. Do MX RF11 eu decidi colocar 5 cotas. Tá dando aí R$ 47,45. Então, pessoal, aí está a nossa carteira, né? Praticamente R$ 400 investido. Passou um pouco. Eu já sabia, né, desse dinheiro que passou um pouco, mas foi pouco dinheiro. R$ 14. Ficou R$ 414,10. Então, assim, alimentamos nossa carteira. No total, temos 12 ativos, contando com as ações. O patrimônio total está em R$ 1.704. Na verdade, eu não vejo a hora de chegar aos 10 mil. Não sei quanto eu vou ter para investir no próximo mês, né? Ou em alguma semana aí que dê para eu tirar um dinheiro, mas dependendo dos valores que eu invisto, eu sei que eu vou chegar lá. Então aí estão aí nossos fundos diversificados. Temos aí uns 3 fundos aí de tijolo. Na verdade, se eu não me engano, 4 fundos de tijolo. O HGLG11 é de tijolo. O XPML11 é de tijolo. O GARI11 também é um fundo de tijolo. O SNAG11 é um fundo, vamos dizer, ele é um agro, mas também é um agro que investe certificados, que é certificado CRIs. Também tem o CPSH11.
o VGIR11, o KISO11, que é um fundo que ele é, vamos dizer que ele é um fundo misto, né? É um fundo misto. Na verdade, o VEIU11, que é o fundo misto. O BBIG11 é um fundo de tijolo. Então, aí tem uns 4 fundos de tijolo aí na carteira. E o resto, papel, fundo de fundos e o agro, né? Mas é isso. Eu acho que a minha carteira está muito boa. É uma carteira que dá diversificada. Não é uma carteira que só está focada só em um setor. Então, para mim, é uma ótima carteira. Então, comenta aí embaixo se você tá gostando aí da minha carteira, o que é que você acha. O que foi que você achou da troca que eu fiz, né? Acabei trocando o XPML, o KNCSC11 pelo XPML11. E aí me diz o que é que você tá achando aí da minha jornada aí como investidor iniciante. É isso, pessoal. Tá aí minha carteira. Aqui dá pra ver como é que tá o patrimônio, como tá o provento. Aí, tá vendo? Os últimos 12 meses, quanto eu recebi. Aí tem os detalhes do fundo, quanto ele me pagou, qual é o valor por cota, tá tudo aí. E o Investidor 10 é um ótimo aplicativo para você ver e acompanhar como é que tá indo o seu patrimônio, como tá a evolução. Então aqui, evolução desde janeiro de 2025 até agora o mês 7. Então de janeiro para cá eu tenho quase R$ 2.000 investidos, graças a Deus. E é isso. Aqui mostra quanto, né, cada um tá ocupando da sua carteira, qual a porcentagem de cada um. E eu tô achando perfeito a porcentagem de cada fundo aqui na minha carteira. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já comenta aí embaixo qual fundo imobiliário você tem na sua carteira. Se você é investidor iniciante, maratona meus antigos vídeos para tentar acompanhar como eu estou investindo hoje. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Beijos e até a próxima!